Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio Novas Ideias. Nós estamos aqui novamente falando de matemática e na aula de hoje, nessas atividades complementares, nós vamos iniciar a atividade falando de expressões numéricas. Numa expressão numérica que contenha potências e raízes, elas devem ser efetuadas na ordem que aparecem. Em seguida, efetuam-se as multiplicações e as divisões, também na ordem que elas aparecem. Por último, as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem. Então, pessoal, aqui tem um exemplo de uma expressão, de um exercício, onde temos aqui parênteses, nós temos também aqui uma fração negativa e nós temos uma divisão de raiz quadrada, também de fração. E esse parênteses aqui que tem duas frações e mais um valor inteiro aqui, está entre parênteses e está elevado à terceira potência. Diz o seguinte o exercício: Tiago efetuou os cálculos indicados dentro dos parênteses. Em seguida, calculou as potências e raízes, as multiplicações e divisões e, na sequência, as adições e subtrações. Então, como ele resolveu esse exercício, pessoal? Então, primeiro de tudo, ele resolveu o que estava entre parênteses. Nós estamos aqui 28 sobre 4 menos 1 meio vezes 11. Então, 1 meio vezes 11 deu 11 sobre 2. Aí ele repetiu aqui o menos 5 sobre 2, dividido por raiz de 16 sobre 9. Aí, novamente, ele resolveu o que estava dentro do parênteses. 28 sobre 4 menos 11 sobre 2. Então, ele encontrou o mínimo múltiplo comum das frações, fez os respectivos cálculos e chegou ao resultado 3 sobre 2. Aí ele repetiu a próxima fração, menos 5 sobre 2, dividido por 16 sobre 9. Raiz de 16 sobre 9. E aí, então, agora ele resolveu a potência, fora do parênteses. Então, tá 3 sobre 2, elevado à terceira. Então, você sabe que tem que repetir 3 vezes o valor de 3 sobre 2 numa multiplicação. Então, 3 vezes 3 vezes 3, ele chegou a 27. 2 vezes 2 vezes 2 chegou a 8. Então, deu 27 oitavos. Menos 5 sobre 2, dividido por raiz de 16 sobre 9. 16 nonos. Então, qual que é a raiz quadrada de 16? Então, a gente sabe que é 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, ficou igual 27 sobre 8 menos 5 sobre 2 dividido por 4 sobre 3. Então, resolveu agora a divisão. Como você resolve a divisão de frações? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ele chegou a 15 oitavos. Então, repetindo, 27 oitavos menos 15 oitavos. O denominador agora é igual, não é, pessoal? E você pega 27 menos 15 e chegou a 12 oitavos. E aí você simplifica agora a fração. O mesmo múltiplo em cima, o mesmo múltiplo embaixo. Então, em cima deu 3, embaixo deu 2. Então, nós sabemos o quê? Que pôde dividir por 4. Então, deu 3 meios o resultado final. Então, agora nós temos aí os exercícios de expressão numérica. Qual o resultado da expressão? 2 pontos. Raiz quadrada de 16, aliás, de 169 sobre 81. Então, são raízes exatas, então dá para calcular. Mais 1 menos uma fração, 1 18avos, vezes 10. Neste caso, pessoal, não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves, não tem potência, mas tem raiz quadrada.
Então, primeiro de tudo, vocês resolvem a raiz quadrada deste valor, para depois, então, seguir lá aquela regrinha explicada na introdução de expressões numéricas. Qual desses resultados será o correto? Não adianta querer só informar o resultado sem fazer os cálculos, pessoal, vocês vão errar. Então, primeiro de tudo, procurar fazer os cálculos corretos. Na expressão raiz de 9 sobre 16, também valores exatos, mais 1/2 elevado a 3 menos 5 oitavos. Encontramos o resultado. Então, o que nós temos que fazer primeiro aqui, pessoal? Também criar um parênteses. 1/2 entre parênteses elevado a 3. Primeiro tem que resolver isso. Então, vocês sabem que é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Chega ao resultado. Aí depois resolve a raiz quadrada e depois resolve toda a expressão já com frações. Ok, pessoal? Então, sobre expressões numéricas, nós conseguimos resolver. Vamos agora falar um pouquinho mais de razão e proporção. Para responder o próximo exercício, precisamos entender o que é velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Exemplo: a velocidade média de um trem-bala, que percorre 800 km em 2 horas, é dada pela razão 800 sobre 2. No caso que está 2 horas, né? Que é o tempo aí. Ou seja, a velocidade média desse trem é de 400 km por hora. Então, só dividir 800 por 2, nós chegamos a 400. Então, quando falamos em razão, vocês vão lembrar que razão é uma divisão. Por isso que foi feita a divisão 800 dividido por 2. Então, agora nós podemos tentar resolver esse exercício. Exercício 3. Se um automóvel que desenvolve uma velocidade média de 60 km por hora, ele percorre 60 km em 1 hora. Se dobrarmos a velocidade, a distância percorrida será? Então, nós vimos aqui que é a velocidade média, a distância e o tempo percorrido. Se você está andando numa velocidade de 60 km por hora, você chega em 1 hora no seu destino. Dobrando a velocidade. Quando falamos em dobrar, o que é dobrar? É multiplicar por 2. Então, se dobrar a velocidade, qual será a distância que você vai percorrer? Então, uma dessas alternativas é correta. É preciso fazer os cálculos. No próximo exercício, diz o seguinte: a largura do gol de um campo de futebol é 7,32 metros e a altura é 244 centímetros. Qual é a razão entre a altura e a largura? Professor Júlio, que coisa complicada esse exercício, mas não é. Embora estamos falando aqui de 2 unidades, metros e centímetros. Nós sabemos que centímetros é submúltiplo do metro. Então, nós precisamos converter tudo para metros ou converter tudo para centímetros. Convertendo para metros ou centímetros, vocês chegam à razão entre a altura e a largura. Lembra a tabelinha na aula anterior sobre metros? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Se fala 7,32 metros, onde começa? Está lá no 7 metros. E 32 está onde? Lá no centímetro. Então, aí vocês fazem uma ideia de como resolver esse exercício. No próximo exercício, pessoal, a sombra de uma árvore mede 9 metros. À mesma hora, um vergalhão de 4 metros projeta uma sombra de 3 metros. Qual é a altura dessa árvore? Letra A, 18 metros. Letra B, 25 metros. Letra C, 13 metros. Letra D, 12 metros. Então, nós temos aqui a árvore, desenho da árvore.
E nós estamos vendo embaixo a sombra de 9 metros. Temos lá o vergalhão, um pau ereto, 4 metros, sua sombra 3 metros. Então, qual é a altura dessa árvore no exercício? Então, aqui é uma proporcionalidade. Nós vamos nesse exercício. E é uma regra de 3. Então, nós temos aqui 4 metros vergalhão a 3 metros a sombra. Do outro lado, nós temos a árvore, mas não tem nada. E temos 9 metros a sombra. Então, no lugar aqui que não tem nada, colocamos um x. Então, x está para 9, como 4 está para 3. E nós multiplicamos a famosa multiplicação em cruz. 3 vezes x é igual a 9 vezes 4. Aí vocês têm agora como calcular o resultado do exercício. No próximo exercício, nós vamos tratar do seguinte assunto. Numa prova de matemática, o aluno acertou 12 das 20 questões dadas. Qual é a razão de número de questões que ele acertou para o número de questões da prova? Então, se fosse 20 acertos, 20 para 20 daria na proporcionalidade 1. A razão no caso, 20 sobre 20 dá 1. Ele acertou 12 das 20. Então, ficou 12 sobre 20. Certo? Agora, qual que é a fração correspondente a esse resultado? Então, é a letra A, 3/5, a B, 2, a C, 1/3 e a D, 1/2. Qual seria o resultado desta razão? No próximo exercício, o mapa parcial do município do Rio de Janeiro está construído na escala 1 para 450.000. Cada centímetro medido no mapa medirá no tamanho real. Então, nós vimos já na aula passada sobre escala. E aqui apenas agora é um novo exercício, com a mesma situação do exercício anterior. Então, qual seria? Lá está a escala embaixo. Vocês com a régua têm condições de calcular o que seria aí essa escala. E lembrando do mesmo exercício anterior, vocês têm condição de responder se a letra A 4,5 metros, se a letra B 4,5 km, se a letra C 4.000 metros, se a letra D 4.000 centímetros, a letra D 4.000 metros. No próximo exercício, antes de entrar nele, vamos falar de densidade demográfica. Já fazemos isso numa aula presencial. Agora, nesta aula aqui, vamos recordar. Então, vamos dar aqui um exemplo. O estado da Bahia tem uma área aproximada de 564.733,1 km². E em 2014, sua população era de 15.126.371 habitantes. Dividindo o número de habitantes pela área, vamos obter o número de habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado. 15.126.371 habitantes sobre a fração 574.733,1 km², que é cerca de 26,78 habitantes por km². Então, nós lemos aí 26,78 habitantes por km². A esse tipo de razão chamamos de densidade demográfica. Então, agora nós vamos aqui definir. Densidade demográfica igual o número de habitantes dividido pela área da região. Então, próximo exercício. Determine a densidade demográfica de cada região abaixo. Região Norte, região Sul. População da Norte, 12.901.000. Área aproximada em km², 3.870.000. Região Sul, 25.108.000. A área aproximada, 580.000 km². Então, qual fica o resultado da região Norte? Qual fica o resultado da região Sul? Lembrando sobre a definição de densidade demográfica. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, o professor Júlio está à disposição. Podem mandar aí as suas perguntas, as suas sugestões, os seus questionamentos. Se gostaram da aula, dê seu positivo e indique para os seus amigos. Até a nossa próxima videoaula do canal
Professor Júlio Novas Ideias, aulas de matemática. Fiquem todos aí concentrados na sua aula. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.